Fala pessoal, bom demais? Veja só quem tá de volta, ele mesmo, Ediano aqui. E como vocês devem ter visto aí pelo título do vídeo, o nosso primeiro vídeo depois de um ano é sobre GraphQL com Next.js. Mas a gente vai falar aí de uma questão muito específica, que é de como é que a gente poderia estar consumindo várias APIs GraphQL usando Apollo, tudo bem? E com isso também eu vou dar um bônus aí para vocês, que é para quem usa o GraphQL CodeGen. Para quem não sabe o que é o GraphQL CodeGen, o GraphQL CodeGen aí é uma ferramenta CLI que ajuda a gente a gerar os nossos hooks no React, tudo bem? Ele tem outras coisas também que dá para gerar, mas ele gera os nossos hooks e as nossas tipagens do TypeScript. Então ele é um facilitador aí para a gente, porque a gente simplesmente chega, escreve um esquema GraphQL, assim, manda o GraphQL CodeGen ler e ele gera para a gente nossos hooks e todas as tipagens disponíveis. Então, vamos lá. O que é que eu já tenho pronto aqui para vocês? Eu tenho um projetinho Next.js básico, cru, com quase nada, tudo bem? A ideia aqui, o foco não é deixar ele bonito, é apenas deixar funcional para múltiplos endpoints GraphQL. Então, o que eu tenho aqui? Apenas uma página, ok? Uma página normal. Já estou consumindo um componente aqui. E aqui também nós temos o layout. Esse layout aqui, por volta dele, nós temos um provider, tá ok? Esse provider é o provider do Apollo Client. E aqui nós temos, inclusive, uma configuração muito simples do Apollo Client, tá bom? A gente não está nem tratando um erro aqui, não está tratando nada. Mas a gente tem isso aqui. E aí, o que acontece? Eu já tenho aqui, ó, um recurso. Deixa eu vir aqui em componentes. Já tenho aqui, ó, um componente de um esquema GraphQL. E toda vez que que ele é exibido na tela, né? Ele vem aqui, usa o hook, que a gente já gerou com o GraphQL CodeGen. E aqui eu estou exibindo apenas um item, tá? Não quero exibir todos, porque veja bem, se eu mandar consumir aqui, ó, olha só a quantidade de itens aqui, ok? E aqui são países e o código dos países. Então, estou mostrando apenas o primeiro que ele encontrou aqui, tá? Sem nem que país aqui. Que é isso aqui, nem sabia que existia. Mas, vamos lá. E aí, como eu falei, a gente está com o GraphQL CodeGen. Eu vou dar uma passada só rápida por ele ali, mas a aula de hoje não é sobre GraphQL CodeGen. Para quem usa, tudo beleza, sucesso, mas para quem não usa, eu não vou me aprofundar. Mas o que acontece? Aqui a gente tem o codegen.yaml e aqui eu passo para ele algumas configurações, né? Uma configuração de escrita, que é true. O esquema, qual é o endpoint que a gente vai ler. Depois a documentação. Esse documento aqui é onde ficam nossos esquemas, tá ok? Se você vier aqui em src GQL, dentro dessa pastinha GQL tem uma pastinha keywords e dentro delas tem os contours.gql. E aqui é um esquema igual esse aqui. A única diferença aqui é que não está nomeado e aqui eu nomeei o esquema. Ok? E quando você nomeia um esquema, que você gera um hook com GraphQL CodeGen, ele mantém esse nome aqui, ele mantém esse nome fiel. Então, toda vez quando eu for usar, o que que ele faz? Ele faz tipo isso aqui, ó. Ele acrescenta a palavrinha use, get countries e acrescenta no final keyword, que é para sinalizar que é uma keyword. Se fosse um mutation, aqui ia estar uma mutation, tá bem? Mas o meio aqui, ele sempre vai ser fiel ao nome do esquema. Então, se você colocar batata aqui, lá no final ele vai criar tipo user batata keyword. Fechou? Esse arquivo aqui dentro dessas configurações aqui, ou seja, as nossas tipagens, os nossos hooks, ele tem que ficar salvo em algum lugar, que o GraphQL CodeGen ele vai gerar pra gente, e ele vai gerar lá dentro dessa pastinha, dentro desse arquivo generated aqui. Então, se você abre aqui, olha só, tem uma porrada de coisa aqui, de apenas um único esquema que a gente passou, e ele pegou e gerou tudo isso aqui. Continuando aqui, a gente está usando alguns plugins, TypeScript, TypeScript Operation, TypeScript React Apollo. Aqui a gente está usando algumas configurações de hooks. E eu estou especificamente usando o Apollo 3. Tudo bem, pessoal? Ediano, por que o Apollo 3 se na data da gravação desse vídeo já tem o Apollo 4?
Para o GraphQL CodeGen, o Apollo 4 ainda tem umas certas incompatibilidades. E como eu não gosto muito de mostrar incompatibilidade ou inconsistência nos vídeos, a gente regrediu para o Apollo 3. E aqui, ó, no nosso package, eu estou usando aqui, ó, o Apollo 3.14, ok? Esse Apollo aqui é o último que saiu da versão 3 antes da versão 4. Então, é por esse motivo. No restante, tudo é o mais recente possível. Com isso aqui pronto, no final aqui a gente roda um lint, mas eu não estou nem fazendo uma configuração mais forte aqui de lint para isso aqui ser respeitado, então ele vai gerar lá de qualquer forma. E aí aqui dentro, nos nossos pacotes, o que é que a gente precisa das nossas dependências. Isso aqui, ó, essas dependências aqui eu instalei errado, com certeza, né? Mas o GraphQL CodeGen CLI, ele seria uma dependência de desenvolvimento. Tudo que for GraphQL CodeGen é tudo dependência de desenvolvimento, tá? Ela não deveria estar aqui. Deveria estar aqui embaixo. Mas não tem problema não, só foi uma instalação errada. Já os demais poderia ficar onde estão, mas aqui está correto. E aí, aqui eu tenho uma configuração de um script que toda vez que eu rodar npm run codegen, ele vai pegar esse arquivo, ele vai ler essa linha aqui, vai procurar por esse arquivo e vai gerar os nossos hooks baseados naquelas configurações ali. Tudo bem? Veja só aqui, tá funcionando. E aí, como é um use client, né, ele demora um tempinho aqui, porque ele vai lá, baixa as informações e traz, e aqui é bastante informação. Já que a gente passou por tudo isso, já entendeu o nosso segundo cenário aqui, a partir daqui, vou até parar o nosso servidor, é imaginar de como isso aqui já estivesse em produção, você tivesse centenas de esquemas aqui, tivesse centenas de componentes, nossa API já está em produção, e agora eu preciso adicionar uma outra API aqui, e ela não pode quebrar. O que é que eu já vi gente tentando fazer? Criar um novo arquivo de configuração do Apollo Client, vir aqui nos providers e criar um outro provider por volta disso aqui tudo. Pessoal, não vai funcionar, tá? Com certeza para você que não vai funcionar. O Apollo, ele tem a forma correta de fazer isso, tá? E a gente vai passar por alguns detalhes agora. Mas antes disso, como a ideia é dificultar, como é que a gente vai fazer? A gente vai passar pelo GraphQL CodeGen. No GraphQL CodeGen, para a gente trabalhar com múltiplos projetos, para a gente vir aqui fazer um npm run GraphQL CodeGen e passar a gente gerar múltiplos projetos, o que a gente vai fazer? A gente não usa mais o CodeGen YAML, tá? Eu vou até deixar aí um arroba aqui na frente, um hashtag na verdade, porque a gente não vai usar mais ele. Eu tenho preferência por usar o codegen.config.ts. E esse cara aqui, o que é que ele tem pra gente? Eu vou minimizar isso aqui um pouco. A gente vai passar a usar ele com múltiplos projetos. Primeiro, ele tem um export aqui, tá ok? Porque ele é TS. Se ele fosse JS, tu podia usar o módulo export módulo, acho que é alguma coisa assim, né? Não me lembro mais, faz tanto tempo que a gente não usa mais aquilo que ficou para trás, esquecido, bichinho. Mas aqui dentro, o que a gente faz? A gente passa um objeto, um project no plural, e aí dentro dele a gente dá passar uma chave para ele. Essa primeira chave é um nome, tá? Que pode se chamar batata, não tem problema. Mas aqui eu passei o nome da API, ok? Isso aqui é muito parecido com o nosso CodeGen YAML ali. Então aqui eu tenho um esquema passando aqui qual é o endereço da API GraphQL, o documento aonde que os arquivos GQLs vão estar salvos, e se você ver bem aqui, ele tem uma pequena alteração no caminho, porque cada arquivo GQL tem que ficar dentro do seu próprio projeto. Por que, Diana? Porque veja bem, imagine que essa API aqui, que eu tenho vários arquivos GQL de várias APIs diferentes dentro de queries aqui. Na hora que eu estiver lendo um, um esquema que não é dessa API, ele vai dar erro, tá? Então, tem que separar ela. Então, para fins práticos, eu já vou separar ela logo aqui, ó. Vou pegar o nome dela, já que eu estou esperando esse nome aqui.
Vou criar uma pastinha aqui dentro. Dessa pastinha, eu vou pegar esse generate, eu vou jogar dentro dela. E esse QGIS aqui também, aqui para dentro. E pronto. Fez isso. Aqui o nosso componente. Vou salvar agora de onde está vindo esse generate. Salvei, pronto. É isso aqui. Aqui, onde o nosso arquivo é gerado, né? Então, lá dentro também ele é gerado dentro desse nosso projetinho aqui que a gente acabou de criar. E aqui dentro tem algumas configurações de defaults e tem alguns hooks defaults também. O que é isso aqui? Hooks default é para quem usa lint ou tem alguma outra ação que é realizada depois que esse arquivo aqui é gerado. E as configurações default é muito parecido com o nosso CodeGen lá também. E ele tem as configurações de plugin e algumas configurações específicas do Apollo, né? E aí aqui repetindo, como o Apollo 4 ele tem uma certa incompatibilidade com o GraphQL CodeGen, eu optei aqui por usar a versão 3. Mas eu imagino que quando eu já tiver um suporte bem legal, sem erros, a gente vai poder usar a versão 4 aqui tranquilamente. Baseado nesse esquema aqui, o que eu posso fazer? Ter um outro esquema de uma outra API. Tá vendo? Legal, né? Então, é basicamente a mesma coisa. A gente só diferencia aqui de aonde é que está o nosso, o nosso site, onde está as documentações do GraphQL, né? Os esquemas, né? Depois a gente aponta para um outro projetinho. Então, eu já vou criar ele logo aqui, porque a gente vai criar esse cara aqui agora. Criando ali. Aqui dentro, eu já vou criar views. Ok? Porque eu gosto de separar. Se tiver mutations, eu crio uma pastinha chamada mutations. E aí lá dentro ele vai gerar um arquivo chamado generated.ts. Como esse default generated aqui é basicamente a mesma coisa, então eu só criei uma variável ali para ele deixar o mais global possível e eu só ficar instanciando ali, né? E aqui, como a gente já tem aqui, ó, nossos episódios disponíveis dessa API, o que eu vou fazer? Eu já vou criar esse nosso esquema aqui, .gql, e aqui eu pego esse nosso aqui, coloco aqui o nosso esquema, né? Então, get gql episodes. E pronto. É basicamente isso aqui. E aí, a nossa próxima alteração é aqui, ó. Eu vim em packages. Aqui eu já deixei pronto um outro script, ok? E embora passar aqui por esse script para ver o que está acontecendo. Aqui eu coloquei CodeGen-mut. E aí, o que ele faz? Até aqui assim, ele é basicamente a mesma coisa aqui embaixo, tá? A única diferença é que depois eu passo um --config codegen.config.its, não é JS, ok? Se fosse JS, tu deixava JS. Aí eu registro a lib do .env, tá? No GraphQL CodeGen ainda é recomendado usar isso aqui, porque ele pode ter umas certas incompatibilidades ali. E aí eu passo o --project, e aí aqui uma variável reservada aqui que a gente deixou, --project também. E aí, como é que a gente faz para gerar agora o esquema dessa nova API aqui que a gente chegou? Você pode ver que ele não tem um arquivo aqui, generated.ts aqui dentro ainda. A gente vai fazer bem assim, ó. Vou deixar esse carinha aqui aberto, que ele vai facilitar a gente. Vou vir aqui, vou dar um in run codegen-mut. Talvez esse aqui eu tenha que colocar dentro de aspas por causa desse traço aqui. Eu não testei. Vou pegar o nome desse projeto aqui, ó. Vou vir aqui e dar um copy, ok? Vou colocar traço, colo, dou um enter. Eu dando um enter, o que ele vai fazer? Ele vai carregar aqui, vai ler tudo e vai gerar. E olha só, dentro da pastinha, agora ele já tem uma pastinha, um arquivo chamado generated. Se eu abro esse arquivo generated, ele já criou tudo aqui para mim. Todos os hooks, tudo, baseado nesse codegen aqui que a gente gerou. Tá? Agora eu vou voltar aqui assim, para ficar mais simples. E pronto. A partir de agora, posso dar um npm run dev. E aí, vou criar um outro componente aqui. Esse componente, eu vou chamar ele de episodes.tsx. Episodes.tsx. Vou dar um export const. Passando aqui
o nosso componente. Esse é um componente vazio. Vou vir aqui, deixar ele como episodes. E aqui eu vou fazer algo similar com o que a gente fez aqui, ó, tá? Então, eu vou dar um pré. Vou deixar aqui assim. Vou vir aqui dar um const. Vou consumir o nosso hook. Use get episodes query. Aqui em de data. Você pode ver que aqui ó, ele puxou corretamente, ó. Use get episodes query, que ele vem de dentro dessa API aqui que a gente deu o nome, tá? Aqui eu vou fazer assim. Eu vou verificar se isso aqui está vazio. Se for vazio é nulo. Se não, a gente vem aqui, dá um JSON data.nu, vírgula nu, vírgula 2, tá? Isso aqui é uma configuração do JSON Stringify, que é só uma formatação que a gente tem. Se eu vier aqui, coloquei aqui, vamos ver. E não é para funcionar, tá, pessoal? Esse carinha aqui não é para carregar. Beleza. Aí agora eu vou pegar o nosso componente de episodes. Vou vir aqui na nossa página. Vou usar ele aqui embaixo. Salvei. Pronto. Salvo. E olha só, ele já deu erro conforme o esperado. Isso aqui tá correto, pessoal. Isso aqui é para dar erro, tá? E por quê? Ah, não, mas aqui ele tá dando erro por outra coisa. Então, aqui é porque é use client. E agora no Next.js tem isso. E aqui, veja bem, por que aquele não apareceu aqui? Porque a gente está falando aqui que toda vez que os dados vierem nulo, a gente não mostra nada. Mas eu vou comentar essa linha aqui. Vou salvar e olha só. Ediano, estou consumindo a API aqui. Tá tudo certo. Por que que não veio? Tô montando um esquema aqui. Por que que não funcionou? Não funcionou porque aqui no nosso server Apollo Client, a gente está consumindo apenas uma API. A gente não passou para ela aqui agora o esquema, tem um novo esquema de uma nova API aqui. A gente não passou isso para ela. E a gente vai passar agora. Só que aqui, vocês fiquem atentos que é um pouquinho complexo e um pouquinho e ao mesmo tempo chato de se entender, ok? Mas vamos lá. Esse link aqui, normalmente, ele é usado para quê? Para você tratar erro, autenticação, tudo aqui dentro, porque você pode construir métodos e fazer muitas coisas aqui. Então, para a gente montar um cenário ainda um pouco mais parecido do que seria, eu vou fazer mais ou menos assim, ó. É isso aqui, Apollo Client link barra error. Só que aqui dentro, error like. Tá? Na versão 3, ele ainda vem essa função aqui, ó, chamada onError. Tudo bem? Para quem lida, ele já tá fazendo o tratamento de erro aqui. Porque normalmente você vai querer tratar o erro do GraphQL, né? Já no Apollo 4, ele não tem mais esse aqui. Esse aqui foi deprecado. Não existe mais. Agora é Error Client. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar já o que tem na versão 4, apesar da gente estar na versão 3, né? Então, a gente vai fazer um new error, passando error aqui. E esse cara aqui, ele recebe uma função. E essa função retorna nu. E eu vou dar um const error. O que esse cara aqui faz? Deixa eu ver. Assim, isso. Ediana, por que você só retornou assim? Porque é só para fim de teste, pessoal, tá? Aqui, normalmente aqui a gente pegaria os nossos erros aqui de dentro, tá? E faria várias operações aqui e tal. Ou se não, aquele on error ali também, se você estiver usando a versão 3 ou anterior. E é aqui que aconteceria tudo. Aqui onde você definiria use content. Use content aqui não iria funcionar. Mas mensagem de erros de forma global com os ustents, esse tipo de coisa, é aqui dentro que deveria acontecer essas coisas, tá? Porque aqui você pegaria todo tipo de evento de erro que acontecesse. Mas por que eu fiz isso? Porque normalmente a gente tem esse hábito aqui, né? Muita gente já fez isso, né? Erro.concat. Isso aqui, né? Vai concatenando uma coisa com a outra.
Se tiver autenticação também, vai concatenando a autenticação aqui no Next e tudo mais. No Apollo, na verdade, né? E tudo mais. Mas o objetivo não é esse aqui, tá? Esse aqui não tá errado, mas também não é a melhor prática que você pode fazer. A melhor prática que você pode fazer é o seguinte. Vamos lá. A gente tem que ter uma forma de passar para o Apollo de qual esquema, ou seja, de qual esquema é aquela API atualmente. Qual esquema é daquela API atualmente? Isso porque ele nativamente ele não tem como eu passar um monte de URLs aqui, ó. Ele não funciona assim. O Apollo aqui você tem que deixar explicitamente. E como é que a gente faz isso? A gente tem que usar if e else aqui e verificar qual esquema está sendo usado no momento. E eu testei várias coisas e uma das formas que eu consegui foi essa aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é usar o nosso vou só mostrar aqui para vocês o http ponto, e aqui ele tem várias opções, from split, tá? Tem várias outras opções aqui. Mas o que a gente vai usar é o split e o from. O split aqui, já passando por você, o que acontece? No segundo parâmetro, no primeiro parâmetro, ele recebe uma função, e essa função ela tem um operador, ok? Esse operador aqui, ele tem todo o contexto do esquema do GraphQL, quando ele é chamado. E no segundo parâmetro, a gente passa uma URL, ou seja, essa URL aqui. Se não for válido, aí a gente passaria essa daqui. Meu Deus, mais ou menos isso. Então, o que acontece? Aqui dentro dessa função, a gente checaria de qual dessas URLs está passando aqui. Se for verdadeiro, ela vai cair nessa. Se for falso, ela cairia nessa, baseado no operador. Tudo bem? E aí a gente pegaria esse link aqui, const link, e passaria esse link para cá. Bem assim. Então, aqui ele funcionaria. Então, você quer ver bem? Se aqui for tu, olha só. Na verdade, vou passar uma função aqui que não é obrigatória. Aqui eu vou passar tudo, verdadeiro. Ok? Aqui ele vai continuar dando erro, porque eu vou ter que fazer assim. Então, vocês vão ver que aqui ele vai mudar um negócio. Aqui ele continua funcionando, contra esse component. Agora, falar que ele é falso, ele não vai cair mais aqui. Se eu falar que ele é falso, agora ele vai usar essa API aqui. Então, se eu uso aqui, olha só, ele puxou a outra API, certo? Só que para poder ficar melhor, o que eu vou fazer? Esses episódios aqui, eu vou falar que ele vai pegar apenas o primeiro item. Pronto. Melhor. Tá vendo? Então, o que acontece? Esse operator aqui, ele vai validar quando vai verificar e vai validar. Quando eu não estiver usando uma API, quando eu estiver usando um esquema específico, eu pego uma API específica, quando não tiver outro, eu pego outro. Só que essa prática aqui é de como o Apollo ele ensina lá na documentação dele. Só que eu fiz vários testes e não curti muito. Porque o que acontece se você tiver uma terceira ou uma quarta API? Como é que você vai ficar fazendo if e else para lá e para cá? Como é que você vai validar essas informações aqui? Até porque esse cara aqui, ele só recebe dois parâmetros. Três, na verdade, né? O próprio operador, a API do lado direito ou a API do lado esquerdo. Uma das duas. E aí que entra o Apollo From, ok? Então, o que acontece? Eu vou vir aqui, dar um const. Vou colocar aqui o HTTP like, só que o ponto .from. E esse HTTP like.from, o que que ele vai receber? Ele vai receber vários itens aqui, porque esse aqui é uma rede de objeto, né? Bem assim. Isso. E aí a gente passa uma rede. E aí esse cara aqui, a gente vem pra cá. A gente vem pra cá e usa ele aqui. Bem assim. Aí se eu quiser usar esses links aqui,
pego, mando para cá. Se eu tiver autenticação, mando para cá. Se eu tiver uma outra API, mando para cá. Só que como isso aqui não é legal, porque vai que a gente tenha uma terceira API aqui, e aqui inclusive eu deixei uma terceira API montada para a gente fazer teste, o que a gente vai fazer? Eu vou usar essa API aqui também. Então já vou vir aqui para poder dificultar para a gente continuar ali. A gente não vai continuar ainda. Vou vir aqui, vou copiar esse cara aqui, vou colar aqui. Vou vir aqui pegar esse esquema aqui. Vou pegar o nome da API. Assim. Aqui assim. Assim. Pronto. Você pode ver que eu só copiei e colei. Vou vir aqui dentro do nosso GQL. Da pastinha. E aqui nossas queries. Vou vir aqui. Vou criar o nosso esquema. Então vai ser information.gql. Agora vou vir aqui. Passar para cá. E vou passar o get information. E agora, o que eu posso fazer? Vou vir aqui novamente, vou dar um npm run oldgen. Em vez da gente, agora a gente tem que usar, gerar o esquema desse carinha aqui. O que a gente faz? Vem aqui, pego o nome dele, colo aqui e mando gerar. Aqui dentro ele para gerar os arquivos generated dele. Essa API aqui eu vi que hoje ela também é instável, ela às vezes consegue trazer as informações aqui e às vezes não. Pronto. Aqui ele já gerou, trouxe aqui pra gente. Para fins práticos, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou criar logo o componente dela, .psx. Vou vir aqui dar um export const information. Isso aqui, pessoal, é só para fins didáticos para a gente dar uma acelerada aí, beleza? Porque daqui a pouco você vai entender lá do porquê que eu crio ele de uma forma diferente do que o próprio Apollo explica. Vou dar um const data use get information query. Venho aqui, vou aceitar isso aqui também que ele acabou de fazer. E aí aqui eu vou dar um JSON stringify data. E aqui ele tem information. Eu vou pegar só information daqui. Information. Aqui já é o suficiente. Se eu vier aqui, atualizar, continua funcionando como antes. Porque aqui no nosso Apollo, foi que eu passei, eu falei que aqui é falso, então ele está usando isso aqui. Então vamos lá. E eu vou fechar isso aqui. Esse aqui vai começar a dar um monte de erro aqui. Eu não quero que ele tire a minha atenção. Okay? Então vamos lá. Fecha isso aqui. Fecha isso aqui também. E aí, o que acontece? Esse cara aqui, ele tá basicamente perfeito pra gente. Só que a gente tem que começar a pegar essas informações de uma forma um pouco mais legal, ainda mais diferente. Okay? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um gerador de link. Vou criar aqui, ó, um const. Generated link. Esse generated link, ele vai retornar isso aqui. Return link. E esse generated link, ele vai ter uma tipagem. Ok? Generated link, ele vai ter uma tipagem. E a primeira tipagem dele é API name. Vou chamar, é uma string. E aqui eu vou ter um link. Ok? Esse link, ele é do tipo string também. Ou URI, que vai ser bem melhor. E aí esse cara, eu passo ele para cá. Passando ele para cá, eu pego aqui a API name e URI. A URI, eu passo ela aqui para dentro.
E o terceiro parâmetro, ele aqui não existe. Ediano, por que que não existe? Já já tu vai entender o porquê que ele não existe. Porque tem uma coisa, eu quero pegar um link por vez. Se eu não passar um segundo, eu quero que ele me retorne nulo. Então, ou seja, ele invalide aquela requisição. Não tenho por que ele ficar batendo uma requisição, até mesmo de um API que o esquema não seja responsável por aquilo. Ok? Então, aqui, nós vamos continuar. Eu vou dar aqui um const. E aqui eu vou pegar o... Ele tá dando aqui umas opções aqui pra gente. Eu vou deixar ele preencher. Porque o que acontece? Esse operation aqui, ele retorna um get content. E esse content retorna um client name. Mas, na verdade, aqui, ele retorna uma API name. Então, o que acontece? Eu estou comparando aqui, ó. Se de dentro do meu content vier uma API name e essa API name é igual à API name que eu estou enviando para cá, então é true, né? O que ela vai fazer? Usa esse link aqui, essa URL que eu acabei de passar. Se ela for false, aqui automaticamente já é nulo, né? Ou undefined, aqui é nulo, ou undefined. Undefined. Isso é undefined aqui. Então é justamente isso que eu quero. Porém, tem um detalhe. Lembrando, se eu já estou com uma API, com um projeto funcionando, nela já tem centenas de esquemas GraphQL, eu não tenho por que ficar validando essa API name aqui. Porque senão a gente teria que alterar todos os nossos use keywords ou Apollo keywords, todas elas. Então não faz sentido a gente ter que mudar. Então eu faço aqui também, ó. Ou, ou se o nosso Content API name não existir. Se o nosso Content API name não existir, eu quero que ela use essa URL aqui. Isso significa que eu estou usando a minha API padrão, a default, a primeira que eu inseri no decorrer do meu projeto. Tudo certo? E aqui a gente vai fazer uma outra alteração, que é o seguinte, que é o const get link. E aqui a gente vai fazer const get link. E aqui eu vou jogar ali para dentro, vou dar um return desse HTTP link. E esse carinha aqui, ele vem para cá. Bom, Ediano, por que que você fez isso tudo? Porque a partir de agora a gente vai poder fazer qualquer coisa com isso. Então, a primeira coisa, tenho que registrar todas as APIs disponíveis que eu tenho, né? E atualmente a gente está trabalhando com 3. Uma, duas, 3. Não é verdade? Então, vamos lá. Primeira dela, const. Qual é o nome da nossa API? Esse nome aqui, Travelers Link, Generates Link. E aí ela me sugeriu aqui, ó, API Name Travelers, a URI. Depois ela já me passou todos os outros. Eu vou mandar ela gerar todos os esquemas aqui. Vou vir aqui e vou passar tudo aqui agora. Vou vir aqui em link. Esse link aqui a gente deleta ele porque a gente não usa mais ele. Eu venho aqui e passo a primeira URL, tá? Venho aqui e passo a segunda e a terceira. A segunda e a terceira. Então aqui eu tenho um registro de todas as APIs disponíveis do GraphQL. Se eu tiver Authentication aqui, defina Authentication também, ok? E aqui qual é o esquema aqui, ó? A gente pega, criou um nome aqui para nossa variável, né? Passou aqui para ela que a API name é travel, ou seja, toda vez que um API name vier com esse nome aqui, a gente vai usar essa API aqui. Toda vez que a API name vier com isso aqui, a gente vai usar isso aqui. Toda vez que a API name vier com essa aqui, a gente vai usar essa API aqui. Tudo bem? Então, aqui no nosso Generate Content, ele vai ser responsável por isso. Vai gerar o nosso link, devolver, vai verificar se ele é verdadeiro ou falso e pronto. Fazendo isso, a gente fecha tudo aqui. Se eu vier aqui e der um npm run dev,
que vai acontecer? Aqui já é para ter começado a funcionar nossas APIs, nossas requisições. Porém, aqui tem uma sacada, tá? A gente está usando 3 componentes aqui, né? Não é para aparecer os 3. Opa. E aqui, ó, information. Vai usar o information aqui também. A gente vai corrigir já já. Beleza? A gente vai corrigir. E aqui, como eu sempre esqueço, esse hábito, use client. Colocou use client. Beleza. E aqui, veja bem, nós temos. Vou vir aqui. Vou salvar isso aqui assim. Só para a gente verificar. Veja só. Todos os 3 componentes estão na tela, porém 2 não carregou as informações. Oi, Diana, o que aconteceu? Eu já criei aqui no nosso Apollo Client o Generate, registrei as 3 APIs aqui e tal, mas não está funcionando só a default. Isso porque a gente negou ela aqui, né? Que se não for passada nenhuma informação, nenhum content API, nenhuma API name foi identificada dentro de content, ela usar a minha API default aqui, porque que aconteceu? O que está acontecendo? Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, ó. Aqui, quando a gente faz o uso do componente, certo? O nosso CodeGen, ele por baixo dos panos, ele não sabe quem é o nosso contexto, tá? De qual API isso aqui, porque ela não carrega essa informação. Se eu vier aqui, ó, você pode procurar aqui, ela não vai te dizer quem é a API que a gente está usando. E se ela falasse, a gente não precisaria passar alguma certa informação. Então aqui o que a gente passa? A gente vem aqui, ele recebe um objeto, né? A gente vem aqui dentro de content, e dentro de content eu vou passar a API name, e aí aqui eu vou passar Lemon. Como essa daqui, esse content, esse get countries aqui é o nosso default, você pode ignorar, ela não haveria necessidade, tudo bem? Então eu vou deixar aqui assim. Só que aqui no nosso episodes, eu vou fazer, vou vir aqui, vou passar o content, e aqui eu vou passar a API name, só, já carregou aqui, tá vendo? Só da gente passar o contexto aqui, ela já carregou aqui. E aqui information, do mesmo jeito. A gente vem aqui e passa o content para ela. Damos aqui para ela isso aqui. Pronto. Vamos ver se vai funcionar. API name. O que é essa aqui? Vamos ver, né? Eu der um reload aqui. Information. Ah, eu acho que a API tá. O retorno dela. Information Killer. É, eu acho que aqui vai estar dando algum erro aqui. Aqui veio certo. Na verdade, né, o erro aqui, ele tá vindo por conta disso aqui, né? Ele não tá encontrando, né? Então, eu teria que entender essa API aqui, de como ela funciona mais a fundo, para eu, de fato, definir uma configuração aqui no CodeGen para ela passar a funcionar de uma forma mais funcionar corretamente. Mas eu não vou passar por isso aqui agora, pessoal, porque eu acredito que eu tenha passado a mensagem aqui de qual é o objetivo, né, principal, é a gente usar vários APIs em um único projeto nosso no front-end. Então, recapitulando, né, a gente cria aqui um esquema do CodeGen com vários projetos para a gente gerar os nossos esquemas, para gerar os nossos hooks automaticamente a partir dos nossos esquemas. Depois aqui no Apollo Client, a gente passou pelas definições aqui de como é que a gente poderia pegar a nossa API, né, tratar ela aqui e pegar ela. Lembrando que se você já tiver algo em produção, eu recomendo você falar aqui que se por acaso uma API name ela vier não preenchida, para ela usar só o URL default. Então, isso aqui é interessante. Em outro caso, o que pode acontecer? Você pode passar o terceiro parâmetro aqui, ó, para aí ela sempre usar a API default aqui, ó.
porque daí você não fica dependente disso aqui também, tá? Mesmo que venha uma API inválida ou incorreta, com erro de digitação, trocada, não sei, uma API name não foi informado, então o terceiro parâmetro ele sempre cairia na default, ele ignoraria todos os outros. Porque nesse contexto aqui, caso seja passado uma API name, mas ela está com o nome errado, ela não aconteceria nada aqui, né, nesse contexto. Então, se você deixar uma API default aqui, ela ainda assim poderia funcionar caso esteja dentro da regra que fosse esperado isso. O outro ponto é aqui, né, quando a gente faz o uso dos nossos hooks, né, a gente pode passar a API name. Se você não passar a API name, não vai funcionar. Se você já tem uma há muito tempo, você pode deixar ela simplesmente em branco, né? Vai continuar funcionando legal. Aqui não teria problema, porque a gente esperou que se por acaso não fosse passar nada, a gente usaria a API default ali. As outras, os demais, você define. Se você tiver outros esquemas aqui, outras configurações, você usa também. Ah, e aí um segredo aqui, pessoal. Um detalhe, né? No Apollo 4, aqui no contexto, não é a API name que se usa, tá? É um outro nome que eu não me recordo agora, mas ele tem um nome específico esperando que você dê um nome do contexto para ele. Já tem aqui por default. Então vocês, se estiver usando a versão 4, observem isso aí, ok? Mas eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenha ajudado todos vocês e até mais. Fui.